Direito processual do trabalho. 1. Organização da Justiça do Trabalho. Primeiro, aspectos gerais. A Justiça do Trabalho é dividida em órgãos, iniciando-se as lides, em regra, no primeiro grau de jurisdição, vara do trabalho, e podendo chegar até o terceiro grau de jurisdição, Tribunal Superior do Trabalho, TST, conforme preceituado no artigo 111 da Constituição Federal de 88. Juízes do Trabalho, Vara do Trabalho, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, TST, Tribunal Superior do Trabalho. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Segundo, jurisdição trabalhista. A jurisdição trabalhista, em sua atuação, é delimitada pela sua competência, seja em razão da matéria, competência absoluta, seja em razão da localidade, competência relativa. Terceiro, competência material. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 ampliou a competência material trabalhista, como se observa pela redação do artigo 114 da Constituição Federal. Quarto, competência territorial. Delimita a atuação territorial do jurisdicionado trabalhista, de forma que o local de propositura da ação estará diretamente conectado às regras previstas no artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Reclamação trabalhista, RT. Propositura da ação no local da prestação de serviço, ainda que outro seja o local da contratação ou do domicílio do empregado. Exemplo: prestou serviço para a empresa em São Paulo, mas reside em Minas Gerais. A ação deverá ser ajuizada em São Paulo, capital. Exceções quanto ao local de propositura da reclamação trabalhista: agente ou viajante comercial, empregador que promova a realização de suas atividades fora do local de contratação, dissídio em agência ou filial no estrangeiro. Quinto, incompetência absoluta e relativa. Absoluta, material, funcional e pessoal. Relativa, territorial. Absoluta, matéria de ordem pública. Relativa,
interesse das partes. Quando não alegada, prorroga a competência, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil, CPC. Absoluta. Poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz ou mediante requerimentos da parte em qualquer grau de jurisdição. Pode ser objeto de ação rescisória. Relativa. O juiz não poderá reconhecer de ofício, devendo ser alegada por meio de exceção a incompetência, e caso não alegada, se terá a prorrogação da competência. Não pode ser objeto de ação rescisória. Atos processuais. Sexto, aspectos gerais. A legislação a ser aplicada para a prática de determinado ato processual está diretamente ligada à legislação vigente naquele exato momento. Reforma trabalhista. Com o advento da reforma trabalhista, os processos que estão em trâmite sofrerão a incidência imediata das normas processuais trabalhistas em vigência no momento daquele ato processual, o que poderá fazer, portanto, com que incida a Lei número 13.467 de 2017. Prazos processuais. Sétimo, prazos processuais diferenciados. Algumas pessoas jurídicas possuem prazos diferenciados, em especial, pessoas jurídicas de direito público que não explorem atividade econômica, autarquias e fundações, que terão prazo em dobro para recorrer e quádruplo para contestar, nos termos do artigo 1º do Decreto Legislativo número 779 de 1969. Já o Ministério Público e Defensoria, nos termos do artigo 180 e 186 do Código de Processo Civil, CPC, possuirão apenas prazo em dobro para as manifestações processuais nos autos. Oitavo, principais prazos processuais. Prazo: 48 horas. Pedido de revisão. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei número 5.584 de 1970. Prazo: 5 dias. Embargos de declaração. Artigo 897-A da CLT. Embargos à execução. Prazo: 8 dias. Recurso ordinário. Artigo 895 da CLT. Recurso de revista. Artigo 6º da Lei número 5.584 de 70. Recurso adesivo. Súmula 283 do TST. Embargos de divergência. Artigo 894, inciso 2.
da CLT, recurso adesivo, agravo de instrumento, artigo 897 da CLT, agravo de petição, artigo 897 da CLT, e agravo interno e regimental, Instrução Normativa número 39 de 2016, artigo 1º, parágrafo 2º. Prazo 15 dias. Recurso extraordinário, artigo 1003, parágrafo 2º do NCPC, Novo Código de Processo Civil. Atenção! No processo do trabalho, não há prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores, conforme orientação jurisprudencial número 310 da SDI 1 do TST. Honorários periciais. 9. Principais aspectos. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão, salvo se beneficiária da justiça gratuita. A legislação admite o parcelamento dos honorários periciais. O magistrado não pode exigir adiantamento de valores honorários para fins de realização da perícia. Orientação jurisprudencial número 98 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Caso haja no processo assistente de perito, este, como foi nomeado pela parte interessada, esta que deverá arcar com os custos decorrentes desta contratação, nos termos da súmula número 341 do TST. Honorários advocatícios. 10. Principais aspectos. Reforma trabalhista. Com a Lei número 13.467 de 2017, o Instituto dos Honorários Advocatícios passou a vigorar como regra nas ações trabalhistas, de forma que a mera sucumbência será capaz de instituir o direito dos honorários advocatícios, ainda que o advogando esteja atuando em causa própria. Tal regramento também se aplicará nas ações contra a fazenda pública, em sede de reconvenção, ou quando a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato da sua categoria. A fixação da porcentagem dos honorários pelo magistrado entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% terá por base os seguintes aspectos: o valor que resultar da liquidação da sentença, o proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Décimo primeiro, honorários frente ao beneficiário da justiça gratuita.
Diferenciações entre os honorários advocatícios e periciais frente ao beneficiário da justiça gratuita. Beneficiário da justiça gratuita: com ou sem créditos percebidos no processo. Honorários periciais: pagamento pela União. Honorários advocatícios: suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 2 anos e extingue-se após este prazo. Sete. Partes e procuradores no processo do trabalho. 12º. Capacidade de ser parte e representação. Em cada fase processual, autor e réu poderão ser denominados de diferentes formas. Procedimento: fase processual, autor, réu. Na reclamação trabalhista, o autor é reclamante e o réu é a reclamada. Nos recursos, o autor é o recorrente e o réu é o recorrido. Na execução, o autor é o exequente e o réu é o executado. No dissídio coletivo, o autor é o suscitante e o réu o suscitado. No inquérito para apuração de falta grave, o autor é o requerente e o réu é o requerido. A capacidade de ser parte no processo é a capacidade de ter direitos e obrigações passíveis de serem exigidos judicialmente, referente ao empregado e empregador. É adquirida aos 18 anos de idade, sendo que a emancipação produzirá efeitos trabalhistas. Artigo 5º do Código Civil. Quando a parte for menor de 16 anos, deverá estar representada legalmente em juízo, de forma a se observar a seguinte ordem pela ausência de representação. Artigo 793 da CLT. 1. Representantes legais: pais, irmãos, tios, etc. 2. Ministério Público do Trabalho, Procuradoria. 3. Sindicato da categoria. 4. Ministério Público Estadual. 5. Curador nomeado pelo juiz. Menor de 16 anos, representado. Maior de 16 anos e menor de 18 anos, assistido. 8. Reclamação trabalhista. 13º. Rito processual. Na Justiça do Trabalho, o valor da causa está diretamente relacionado ao rito processual, diferentemente do que ocorre no processo civil. No processo do trabalho, possui 3 procedimentos a serem observados, a depender do valor da causa, a saber: rito, procedimento sumário, valor da causa,
até 2 salários mínimos. Sumaríssimo, acima de 2 até 40 salários mínimos. Ordinário, acima de 40 salários mínimos. Décimo quarto, procedimento sumário. O processo tramitará perante o procedimento sumário, quando o valor da causa não exceder a 2 salários mínimos. Neste ponto, vale mencionar que o magistrado poderá determinar o valor da causa de ofício, quando necessário. Décimo quinto, procedimento sumaríssimo. Deve ser utilizado nas causas acima de 2 e no máximo 40 salários mínimos. Somente poderá ser utilizado nos dissídios individuais, ou seja, não cabível nos dissídios coletivos, ações civis públicas, ações civis coletivas, e quando for parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Logo, poderá tramitar nesse procedimento só quando for parte as empresas públicas e sociedade de economia mista. Décimo sexto, procedimento ordinário. O procedimento ordinário é tido como procedimento comum, sendo aplicáveis às diretrizes básicas da CLT, quando o valor da causa for superior a 40 salários mínimos. Neste rito, como regra, não há rol de testemunhas, sendo que cada parte poderá se valer da oitiva de até 3 testemunhas. Décimo sétimo, número de testemunhas em cada procedimento. Para fins de esquematização, tome nota do número de testemunhas, conforme o rito. Rito ordinário: 3 testemunhas para cada parte. Rito sumaríssimo: 2 testemunhas para cada parte. Rito sumário: 8 testemunhas para cada parte. E inquérito judicial para a apuração de falta grave: 6 testemunhas para cada parte. Décimo oitavo, tutela provisória. A CLT prevê 2 possibilidades de o empregado se valer de uma medida liminar. A. Artigo 659, inciso 9 da CLT. O magistrado poderá conceder medida liminar até decisão final do processo, para obstar transferência abusiva de empregado. B. Artigo 659, inciso 10, da CLT. O magistrado poderá conceder medida liminar até decisão final do processo para reintegrar dirigente sindical. A medida liminar prevista na CLT
Artigo 659, incisos 9 e 10, terá apenas a finalidade de obstar transferência abusiva de empregado e reintegrar dirigente sindical dispensado de forma ilegal. Nas demais situações em que o empregado quiser se valer de uma tutela provisória, esta deverá ser regida pelo Código de Processo Civil, artigos 294 a 311. Jurisprudência. Súmula 414 do TST. Mandado de segurança. Tutela provisória concedida antes ou na sentença. 1. A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário, mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1029, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. 3. A superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança, que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. Jurisprudência. Súmula 418 do TST. Mandado de segurança visando a homologação de acordo. A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo, tutelável pela via do mandado de segurança. Nove. Audiência. 19º. Aspectos gerais. Na Justiça do Trabalho, a audiência observa as peculiaridades contidas no artigo 813 da CLT. Artigo 813. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Parágrafo 1º. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do juízo ou tribunal, com a antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo 2º. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Vigésimo. Características.
Publicidade. As audiências são públicas e serão realizadas na sede do juízo, em regra. Local da audiência. Em regra, a audiência ocorre na sede do juízo ou tribunal, quando não designado outro local, hipótese em que a parte será notificada com no mínimo 24 horas de antecedência. A audiência deve ser realizada em dias úteis, ou seja, em que há expediente forense, e no horário das 8 às 18 horas. Desta forma, podemos afirmar que os dias inúteis se referem aos feriados previstos em lei, sábados, domingos e quando não houver expediente forense. Duração da audiência: 5 horas seguidas, sendo excepcionalmente admitida a sua prorrogação, quanto tratar-se de matéria urgente. Comparecimento em audiência. Artigo 814 da CLT. Observa-se que nas audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência, os escrivães ou secretários. E neste sentido, o magistrado tem o dever de zelar para que a audiência ocorra de forma ordenada e tranquila, devendo, quando necessário, retirar os assistentes que a perturbarem, conforme artigo 816 da CLT. Atraso em audiência. Há uma tolerância de atraso tão somente a figura do magistrado, o qual poderá atrasar em, no máximo, 15 minutos para a primeira audiência da pauta. Vigésimo primeiro. Fracionamento da audiência. Como regra, deve ser una e contínua. Fracionamento da audiência deve ser tido como exceção no processo do trabalho. Em havendo fracionamento da audiência, a praxe forense tem por característica dividi-la em audiência inaugural, audiência de instrução, audiência de julgamento. Parte ausente: audiência inaugural una, audiência de instrução, audiência de julgamento. Reclamante: arquivamento e pagamento de custas processuais. Confissão: inicia o prazo recursal. Reclamada: confissão e revelia quanto à matéria de fato. Confissão: inicia o prazo recursal. Reclamante e reclamada. Arquivamento: confissão das duas partes, quando se julgará com base na prova dos autos e nas regras de ônus da prova. Inicia o prazo recursal. Acordo judicial. 22º. Aspectos gerais. Artigo 764 da CLT. Os dissídios individuais ou coletivos
submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho, serão sempre sujeitos à conciliação. Acordo trabalhista. Proposta: rito sumaríssimo, abertura da sessão. E rito ordinário, audiência inicial antes da apresentação da defesa, depois das razões finais e antes da sentença. Acordo trabalhista. Não obrigatoriedade. Se entender prejudicial, o juiz não precisa homologar o acordo. O juiz é obrigado a tentar conciliar as partes, mas não se encontra obrigado a homologar o acordo, caso entenda prejudicial a uma delas. Súmula 418 do TST. O acordo extrajudicial, levado à Justiça do Trabalho para homologação, quando não homologado, desafiará recurso ordinário. O acordo homologado judicialmente poderá dar ampla e plena quitação de todas as verbas trabalhistas, a depender da estipulação contida no acordo. Orientação jurisprudencial número 132 da SDI, seção 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Provas no processo do trabalho. 23º. Teoria estática do ônus da prova. Parte: reclamante, autor. Ônus da prova: fatos constitutivos. Reclamada: réu. Fato: ônus da prova: fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Vigésimo quarto. Teoria dinâmica do ônus da prova. Há possibilidade de o julgador inverter o ônus da prova quando verificar a dificuldade excessiva da parte em se desincumbir do ônus sob que a ela recai. Tal inversão poderá ocorrer quando a lei assim determinar, diante as peculiaridades do caso, em razão da dificuldade excessiva em fazer prova por aquela parte, ou ainda pela maior facilidade de produção de prova pela parte contrária. Súmula 460. Vale transporte. Ônus da prova. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. Defesa no processo do trabalho. 25º. Aspectos gerais. A CLT trata da matéria no artigo 847 e prevê que a defesa poderá ser apresentada por escrito por meio do processo judicial eletrônico até a audiência ou ainda de forma oral em 20 minutos.
26º. Modalidades de defesas do réu. Há 4 modalidades de defesa que a reclamada empregador poderá apresentar frente a uma ação proposta pelo empregado. Defesa, respostas do réu. Exceção de impedimento e suspeição. Reconvenção. Contestação e exceção de incompetência territorial. A contestação é regida por 2 princípios. Princípio da impugnação específica ou do ônus da impugnação específica. Artigo 341 do Código de Processo Civil. Princípio da eventualidade ou da concentração de defesas. Artigo 336 do Código de Processo Civil. Recursos no processo do trabalho. 27º. Aspectos gerais. Na fase de conhecimento, observaremos a seguinte ordem cronológica recursal a cada decisão proferida pelos tribunais do trabalho. Reclamação trabalhista. Contestação. Sentença na vara do trabalho. Recurso ordinário. Acórdão no Tribunal Regional do Trabalho. Recurso de revista. Acórdão no Tribunal Superior do Trabalho. Embargos ao TST. Acórdão do TST e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, STF. Jurisprudência. A juntada de documentos em sede recursal torna-se possível? Sim, a juntada de documentos em sede recursal é válida e possível quando se estiver diante de 2 situações, nos termos da súmula número 8 do TST. Demonstrado o justo impedimento de apresentação no momento oportuno e para comprovar fato posterior à sentença. O benefício da justiça gratuita poderá ser requerido em grau recursal? Sim, o benefício da justiça gratuita poderá ser requerido em sede recursal, desde que no prazo alusivo ao recurso. Orientação jurisprudencial número 269 da SDI 1 do TST. Nesta situação, caso o relator não o conceda, abrir-se-á prazo para recolhimento das despesas processuais decorrentes. Artigo 99, parágrafo 7º do CPC. Vigésimo oitavo. Juízo de admissibilidade. Os recursos, ao serem julgados, passarão por um duplo juízo de admissibilidade, no juízo a quo e no ad quem. Logo, torna-se inaplicável o regramento do CPC, em que há apenas um único juízo de admissibilidade realizado pelo tribunal. O juízo ad quem não fica vinculado
a análise do juízo a quo, devendo cada um fazer sua análise autônoma. O juízo de admissibilidade poderá ser positivo ou negativo. Este, quando não se conhecerá do recurso, ficará trancado. Diante de uma decisão denegatória de seguimento proferida pelo juízo a quo, torna-se cabível o agravo de instrumento. Vigésimo nono. Pressupostos de admissibilidade intrínsecos. Fique atento. Legitimidade da parte. O recurso poderá ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro interessado, ou ainda pelo Ministério Público do Trabalho. Capacidade da parte. Será observada quando a parte contiver, no mínimo, 18 anos. Caso contrário, para acessar o judiciário, deverá estar assistida ou representada. Interesse da parte. Se observará o interesse da parte quando a parte for vencida, ou ainda houver terceiro prejudicado com a decisão. Trigésimo. Pressupostos de admissibilidade extrínsecos. Cabimento, adequação. Existe um recurso cabível, a princípio, para cada decisão. Unirrecorribilidade. Regularidade formal. Necessidade de que todos os recursos atendam aos requisitos formais. Tempestividade. Os recursos possuem prazos a serem observados, sob pena de não conhecimento. Preparo. Compreendido pelo binômio custas processuais e depósito recursal. (14) Execução no processo do trabalho. 31º. Aspectos gerais. Na Justiça do Trabalho, prevalece o entendimento de que a execução judicial é fase processual. Quanto aos preceitos legais que regem a fase de execução, deveremos nos valer da CLT, leis esparsas, lei de execuções fiscais, de forma subsidiária e, por fim, o CPC, seguindo esta ordem preferencial, caso a CLT seja omissa acerca de determinada matéria. Consolidação das leis do trabalho, CLT e leis esparsas. Lei de execuções fiscais. Código de Processo Civil, CPC. Trigésimo segundo. Título executivo. Os títulos executivos podem ser judiciais ou extrajudiciais. Judiciais. Decisões transitadas em julgado. Artigo 876 da CLT. Decisões com recursos sem efeito suspensivo. E acordos não cumpridos. Artigo 876 da CLT.
extrajudiciais. TAC, termo de ajuste de conduta, firmados perante o Ministério Público. MP, artigo 876 da CLT. Termo de conciliação, firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia. Artigo 625-A e 625-H da CLT. Trigésimo terceiro. Competência para execução. Título Executivo Judicial. Artigo 877 da CLT. Competência: juízo que proferiu a sentença ou que homologou o acordo. Título Executivo Extrajudicial. Artigo 877-A da CLT. Juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Artigo 651 da CLT. Trigésimo quarto. Liquidação. Quando a sentença ilíquida, proferida pelo juiz do trabalho, torna-se necessário a verificação de valores recorrentes dos pleitos, realizada por cálculos, arbitramento, artigos procedimento comum, sentença, liquidação de sentença, apresentação de cálculos, manifestação das partes, sentença de liquidação, homologação dos cálculos. Trigésimo quinto. Defesa em execução. Sentença, vara do trabalho, não há recurso pendente. Trânsito em julgado, liquidação de sentença, sentença de liquidação, execução, mandado de citação, penhora e avaliação, indicação de bens, pagamento, inércia, executado, embargos à execução, exequente, impugnação à sentença de liquidação, sentença, agravo de petição.